ao Clepul e a estas reuniões e pronto, eu sou muito grata por quererem-me ouvir. Portanto, estou a fazer uma tese sobre história contemporânea, sobre os médicos em Lisboa, não sobre história da medicina, não sou médica, não percebo muito de medicina e não percebo pouquíssimo de ciência. Pronto. Tenho uma formação de história, tirei história na Nova, no tempo do Sr. Dom João V, portanto terminei em 1082. Depois, noutro século, completamente. E depois, no século seguinte, fiz a minha tese de mestrado no ISCTE, e é por aí que eu queria começar, que é sobre, o tema era o Pasteur em Portugal, ecos da sua obra no século XIX. Portanto, o Pasteur, não sei se sabem, era químico e teve um trabalho profícuo ao longo de variedíssimas décadas. E o seu trabalho começa a tocar primeiro os agrónomos, depois os veterinários, e termina com os médicos e com a famosíssima vacina contra a raiva. Pronto. Mas ele antes começa com os agrónomos, não é? E eu comecei a estudar qual era, à medida que ele ia trabalhando, como é que os nossos cientistas iam assimilando e se assimilavam ou não. A conclusão que eu tive é que assimilavam logo, interessavam-se logo, desde os agrónomos aos médicos, portanto, passando pelos três, e punham em prática logo. Nomeadamente os veterinários, foram os mais entusiastas logo. Pronto. A partir daí, eu quando fiz esta tese, apresentei-a, portanto, no ISCTE. A minha orientadora era e é uma professora de História, mas com formação de Agronomia. E por isso foi mais ou menos que ela me orientou para o Pasteur. E o professor que veio, enfim, o argumento que veio era e faz História da Farmácia, mas é de farmácia. Tem uma formação de farmácia. Veio de Coimbra. Isto tudo porquê? Portanto, o júri era composto por 3 pessoas, uma de farmácia e uma de agronomia, só a presidente é que era de História. Eu apresentei o debate interessantíssimo, gostaram imenso, aquelas coisas todas, enfim, muito obrigada, foi lindíssimo, ótimo. E depois, a minha orientadora, como é da praxe, perguntou à Presidente se ela queria dizer algumas palavras. Faz parte da praxe. A Presidente fez umas palavras amáveis, muito simpáticas, e depois fez uma única pergunta, que é uma pergunta de história. De quantos médicos é que estamos a falar? No universo, estamos a falar de quantos? 3 mil, 20 mil, 50 mil? Quantos é que havia? Pronto. E eu não sabia nem nunca tinha visto, quer dizer, não tinha visto sobre essa ótica. E fiquei bastante enervada. Simplesmente, como o argumento era de farmácia, disse, isso não tem importância nenhuma. Porque a ótica dele era diferente, era uma ótica da visualização e do estudo do conhecimento científico e da sua introdução em Portugal. Não quantitativo. Exatamente. Porque há uma grande discussão essa. E a minha orientadora de agronomia também nunca tinha pensado no assunto, porque ela também não estava muito interessada a saber quantos é que eram. Mas uma pergunta de um historiador faz isso. Pronto. Isto tudo porquê? Passado 10 ou 15 anos, depois da minha vida profissional ter mudado, e mudou completamente, eu decidi, então agora vamos começar a responder a quantos médicos é que havia em Lisboa. Então, comecei por aí. Há 2 ou 3 anos, candidatei-me outra vez ao doutoramento no ISCTE e apresentei e disse, eu quero estudar os médicos em Lisboa. Então, vamos falar assim. E perguntaram-me, então não queres estudar o João Semana? E eu disse, não, eu não gostava de estudar o João Semana, eu gostava de estudar os médicos em Lisboa. Pronto. Tudo bem. Mas sabia pouco e tinha pouca documentação. A não ser num famoso anuário, o anuário da Escola Médico-Cirúrgica de 1892, parece-me, que é onde eles fazem um apanhado de todos os médicos cirurgiões que tinham feito o ato grande desde o início da escola, de 37. A escola começa em dezembro de 1836, portanto é do Passos Manuel, e portanto a partir de 37 eles até 92 fazem quem fez o ato grande. O ato grande era um exame que se fazia obrigatório para se poder exercer, depois dos anos escolares. E era o que dava a carta de médico cirurgião. E
davam também para médicos, parteiras e farmacêuticos, porque ambos estudavam na Escola Médico-Cirúrgica, que era ali no Hospital de São José. Tudo bem. E encontrei esses médicos, que são cerca de 700 e pico. Comecei à procura a ver quem era a biografia destes senhores, porque alguns são muito conhecidos, como o Miguel Bombarda, Brito Camacho. Brito Camacho, o Correio Cabral, enfim, tem nomes assim de hospital, mas há outros senhores que ninguém sabe quem sejam, não é? Sei lá, o Martins da Silva, não, quem sabe quem é, pronto, é lógico. E, portanto, começou a ser, a partir daí comecei a procurar nas fontes onde a naturalidade deles. Para alguns é fácil, facílimo, para Até outros... consta no anuário. Até consta no anuário. Para outros é mais complicado, mas como tive acesso ao arquivo da Escola Médica, que está aqui na Faculdade de Medicina, para certos anos, praticamente todos, exceto na década de 50, eles punham a naturalidade. Portanto, estive a ler os livros de termos dos exames, encontrei livros dos atos grandes e encontrei livros dos termos dos exames, que eu copiei, portanto, sei as datas que eles faziam os exames, se eles passavam lá à primeira ou não, portanto, para eventualmente no futuro fazer um trabalho sobre isso. Digamos, o percurso escolar deles. Por aí apanhei as naturalidades e descobri que à volta de 40% deles, neste universo, vinham da cidade de Lisboa mesmo. Conceito de Lisboa mesmo. Não estamos a falar dos arredores. Portanto, a escola alimentava-se com os de Lisboa. Também com uma razão para isso, não é? Porque de Coimbra... De Coimbra. Mas, curiosamente, o Oeste, o que nós chamamos hoje em dia o Oeste, praticamente não atraía não respondia para Lisboa. Há muito pouquíssimos, quase nada. Portanto, estamos a falar, sei lá, Peniche, Bombarral, Cadaval, enfim, dos conceitos atuais, que eram os conceitos que existiam. Sobretudo, lá... lá Sofia Quintino, não podes esquecer. Pronto. Sobretudo, depois vinham do Algarve, há uma porcentagem bastante grande do Algarve, o Alentejo, Ribatejo, o que é normal, estamos à volta de Lisboa, dos Açores e nenhum da Madeira. O primeiro a fazer o ato grande da Madeira é o Luís da Câmara Pestana. Mas porquê? Porque na Madeira havia a Escola Médico-Cirúrgica. Exato. E os que não fecha em 1902. E os que não, por causa da República. E os que não saem, e os que saem da Madeira vão para a Inglaterra ou vão para a França. Portanto, não vêm para Portugal. Os que não fazem na Madeira, bom, vão para a França ou vão para a Inglaterra, ou sobretudo para a Inglaterra, eles não vêm a Lisboa. E pronto, eu comecei assim. E depois também quis ir à procura de várias coisas, para ver fui aos recenseamentos eleitorais, não sei se é de história. Pronto, então, não sei porque a pessoa não tem de explicar, peço desculpa. Fui aos recenseamentos eleitorais para ver onde é que eles moravam e quais eram as suas contribuições e para ver quantos eram, não é? Neste período de 50 anos encontrei imensas informações, portanto sei onde é que eles moravam, pelo menos onde é que eles estavam. Área de residência. Área de residência. Se bem que alguns, é normal, tinham duas áreas de residência porque eram militares, portanto eles estavam recenseados eleitoralmente no sítio do quartel e no sítio da residência. Portanto, depois a gente tem que juntar aquilo que há a contribuição industrial e o vencimento. Depois junta-se aquilo e vê-se que um é do quartel e o outro. Mas enfim, são poucos, isso apanha-se bem. Depois apanhei também por onde é que eles iam. Iam no sentido da sua vida profissional. E aí começou os meus problemas. Porque pensei fazer o tema da prosopografia, mas eventualmente não irei por aí, porque não considero que... eles não são bem uma classe social. São mais uma profissão. Portanto, não se pode dizer, porque há uns que vão para militares, outros vão para a marinha, e outros vão para o privado. Para o civil, como eu chamo, porque praticamente aquilo que eu vou lá mostrar
Pronto. E o que eu vinha aqui falar, mais ou menos, era mais ou menos uma resposta desta pergunta de quantos eram. Porque, para me redimir daquela pergunta de quase há 20 anos. Mas tem toda a lógica. Porque hoje em dia, eu pelo menos, não encontro estudos sobre Lisboa de quantos eram nas várias profissões. Quantos advogados havia? Não sei. Quer dizer, eu já, mais ou menos sei, porque os vi nos recenseamentos eleitorais, mas quantos é que havia advogados? Não há, quer dizer, não se sabe bem. Lisboa fala-se dos advogados, fala-se dos médicos, mas sempre em geral, não há uma... É pena que não se tenha feito mais estudos sobre isto. Estamos a tempo, então. Estamos a tempo e pronto, tudo bem. Estamos a estimular as novas... Estamos a estimular. Mas seria muito interessante ver. Depois, entretanto, também foi ao Arquivo das Finanças ver por causa dos impostos, simplesmente porque havia o imposto suntuário, que talvez fosse interessante ver. O imposto suntuário era um imposto de luxo, em que eles pagariam se tivessem criados masculinos, se tivessem caleches e cavalos que não servissem para a sua deslocação por causa do trabalho, e eventualmente haveria alguns... Seriam os atuais sinais exteriores de riqueza. Os sinais exteriores de riqueza pagavam imposto. Mas... Muito bem. Muito bem. Simplesmente no Ministério das Finanças, na Alta Autoridade Tributária, que acho que é assim que se chama agora, houve um senhor que me disse que tinham queimado tudo. Eu disse, ótimo, menos trabalho. Que horror. Pronto, porque existe para os outros distritos mais pequenos. Mas eles chamam, era muita documentação e nós queimamos. Pronto, acabou. Não há. Paciência. Ótimo. Pronto, então, vamos lá ver. Quantos eram? Pelo Diário do Governo, porque eles a partir de mais ou menos finais da década de 60 têm que se inscrever no Governo Civil para poder exercer no Conselho. E depois, só para Lisboa, o Diário do Governo publica, mais ou menos semestralmente, de vez em quando não, enfim, durante 10 ou 15 anos, esta lista. Portanto, a lista em 87 dava 173 médicos, 93 parteiras, não é? 9 dentistas e 119 farmacêuticos. Estes eram os que estavam lá no Diário do Governo. Quantos eram? Eram 173. Certo? Atenção, nos recenseamentos eleitorais há mais, mas há muitos que isto não é bem um número fixo, porque há os que estão fora da cidade, porque isto era semestral, portanto há os que se inscrevem, que estão durante um ano. Há também os médicos militares que não estão aqui inscritos porque não fazem privada, não fazem fora do âmbito do quartel, porque há os que fazem e há os que não fazem. Portanto, nos recenseamentos eleitorais o número é maior. Mas digamos que 173 podiam ser médicos ou médicos cirurgiões. E já inclui Belém já inclui Belém e a zona oriental? Sim, 87 sim. Já tem. 85. É 85, pronto. Exatamente, já inclui Belém e a zona oriental. Pronto. Fazendo as contas e dizendo mais ou menos, Teresa Rodrigues, no Dicionário de Estado de Lisboa, diz que havia à volta de 302 mil habitantes, portanto, mais ou menos, temos um médico para mais de 1.740 habitantes, uma parteira para mais de 3.200, mas se considerarmos, em vez de fazer às parteiras os 302 mil, os 150 mil, porque metade, em princípio metade seriam homens que não utilizariam as parteiras, temos uma parteira para mais de 1.600 mulheres. Um farmacêutico para mais de 2.500 habitantes e este é interessante, um dentista para mais de 33.500 habitantes. Portanto, a saúde oral não existia. E veio demonstrar-se nas gerações subsequentes. Exatamente, porque eu depois fui à Pordata, só para estar a falar, e vemos aqui que eu apanhei que há volta de 30 mil habitantes por dentista e odontologista. São dados da Pordata de 2011. Atuais. E por acaso, agora quando estava à sua espera, encontrei este livro, esta revista gratuita que diz, que é o Destaque, que diz 280 milhões para ter dentistas.
proporcionar cuidados de saúde oral a todos os portugueses tem um preço para o Estado. Portanto, 150 anos depois ainda não conseguimos pôr saúde oral em Portugal. É o que está aqui, mais ou menos. Quem é que não experiencia isso no seu dia a dia, não é? Isto é... Achei curioso, quer dizer, ia falar sobre isto e disse, olha, já agora está aqui. Pronto. Portanto, os médicos eram habilitados, que exerciam em Lisboa, eram habilitados ou pela Faculdade de Coimbra, portanto, a Faculdade de Medicina de Coimbra, ou pelas Escolas Médicas Cirúrgicas de Lisboa e Porto. Não há outros, de outro sítio. Os farmacêuticos eram dos cursos das Escolas Médicas, ou de Coimbra, parteiras e da Mina. E os dentistas, como dizia o Sousa Martins, não há profissionais à altura. A professora Isabel já ouviu isto, mas eu vou reler para estes senhores. O que diz é que o Sousa Martins diz. À parte dos médicos que se dedicam a esta especialidade, a estomatologia, e os raros dentistas que aprenderam em escolas estrangeiras, não há em Portugal profissionais à altura das graves responsabilidades que o seu diploma lhes impõe. Portanto, vamos a falar dos 9 dentistas que existiam em Lisboa. Também não eram simples. Pronto. Onde exerciam os médicos? E quando eu falo de médicos e médicos cirurgiões. Médicos são os que se formaram na Universidade de Coimbra. Médicos cirurgiões são os das escolas médicas. Para ser mais simples, direi só médicos. Então, 59 eram no hospital. No hospital do Hospital São José e anexos. Que eu já vou falar o que é. Sendo 44 desses das escolas médicas cirúrgicas e praticamente eram todos de Lisboa. Isto segundo Alfredo Luís Lopes, que faz uma resenha de todos eles, e como ele escreve em 1892, acredito que esteja certo. Quer dizer, talvez para os séculos anteriores, quando aquilo era Hospital Real Todos Santos, possa haver discrepâncias, mas dado que o senhor era contemporâneo quando escreveu esta lista, presumo que esteja toda certa, e está. Portanto, os 59 que estavam no Hospital de São José e anexos, 44 eram da Escola Médica de Lisboa, praticamente todos. Depois trabalhavam na Câmara Municipal, como subdelegados de saúde, com uma comissão de higiene, e depois havia outros cargos, estavam nas cadeias, estavam nas misericórdias, nos expostos, enfim, tudo aí. Os que tinham consultórios? Todos eles, praticamente todos tinham consultórios. Todos eles faziam privado. Estes 59 que estavam neste hospital público faziam também privado. Não estavam de maneira nenhuma. Todos faziam privado. Pronto. Destes hospitais, não sei se estão muito a par, os hospitais de São José e anexos era o Hospital de São José, que era aquele que tinha sido, enfim, constituído depois do terremoto. Depois havia o Hospital de São Lázaro, que era a antiga Gafaria, e que já estava com o Hospital da Especialidade de Pele. O Rilhafoles, que foi depois do Miguel Bombarda, que pós alienados. Havia muita sífilis. A sífilis era no Desterro. Sim, mas havia muita... Muita. Era o que dizimava... Não, o Desterro... O São Lázaro era a lepra, praticamente. A lepra. E existia lepra, não? Portanto, eles estavam lá, a Gafaria São Lázaro, depois ainda continuam com lepra. E a sífilis, que eram as doenças venéreas, era o Desterro, que depois derivou para a urologia, e, enfim, já no século XX. Mas onde foi um dos grandes médicos do Desterro foi o Tomás de Melbrenner, na viragem do século, que esse foi um dos grandes especialistas da sífilis aqui. E havia o Hospital da Ana Estefânia. Portanto, estes eram o Hospital de São José e os seus anexos, portanto, eram os hospitais, digamos, públicos, nesta época. Depois havia hospitais privados, que praticamente continuam a existir, exceto um, havia portanto, o de São Luís, que continua, que é no bairro Alto. Havia o da Royal Navy, que já não há na Lapa, que foi depois o British Hospital, que virou ali um pouco para cima, ao pé de Campo de Ourique, e agora acho que está ali nas Torres. Ao pé do Lisbon Players, que é um teatrinho, ao pé da Ordem dos Economistas. Sim, e agora já não está aí, está ali em cima das Laranjeiras, ou não sei o quê, mas este era o da Royal Navy, que estava na Lapa, que era digamos, o hospital para os marinheiros ingleses e para a comunidade inglesa. Depois havia os hospitais religiosos, portanto, o da Ordem Terceira, que ainda existe, o Hospital de Jesus, que ainda existe, ali ao pé do Liceu Passo Manuel,
E havia um que era o Nossa Senhora da Vitória, que era na Rua da Vitória, esquina com a Rua do Crucifixo, à saída da boca do metro Baixo Chiado, que hoje em dia já não existe como hospital, mas ainda funciona a confraria, ainda lá está. Pronto. Depois havia uma casa de saúde lisbonense, que era ao cimo da Rua de São Filipe Neri, que ainda hoje existe, mas funciona como residência de sénior. E depois havia o Hospital Militar da Estrela e o da Marinha. Isso eram mas estes já eram, digamos, outras coisas. Falando dos consultórios, eu fui retirar estas informações do almanaque comercial deste ano, só para ter uma ideia de como é que estamos. E não havia muitos consultórios, não é? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 consultórios no almanaque comercial. Praticamente todos Baixa Chiado. Não é? Todos. Exceto uma ou duas, enfim, uma na Rua da Escola Politécnica, que também se pode chamar Baixa Chiado na época, porque abarcava, portanto, não há. Retroseiros, Loreto, Norte, Lar do Corpo Santo, Ouro, Fanqueiros, Rua do Ouro, Baixa Chiado. Isto falando assim também, é onde o Carlos da Maia também põe o seu consultório, não é? Ele não põe no Recio. E todos eles. O Carlos da Maia não põe no Recio. Pronto. Então, estava perfeitamente enquadrado. Portanto, não há muitos consultórios. O que eu depreendi, e isso continuo a depreender, referindo, é que, eventualmente, e isso ainda não consegui apanhar, quer dizer, textualmente, documentalmente ainda não consegui, mas certamente, esta medicina era uma medicina onde se chamava o médico a casa e as pessoas não iam ao consultório. Pronto. E os hospitais serviam, mesmo estes hospitais privados, não serviam para dar consultas, serviam para fazer intervenções cirúrgicas. Mas, quer dizer, chamava-se o médico a casa. Quer dizer, quem podia pagar na consulta privada o médico, chamava-o a casa. E, portanto, não há muitos consultórios. Eles não precisavam. Eles iam à casa das pessoas. Porque os outros nem sequer tinham medo. Pois não, os outros iam para os hospitais, lá ficavam. Até porque, lá está, como disse muito bem, eu tenho aqui, e referendo isso, eu tenho a mortalidade em Lisboa, e onde é que eu estou? Que diz exatamente isso, que muita pouca gente morria nos hospitais, isto segundo o Boletim de Saúde e Higiene Municipal. Portanto, este número refere-se, nomeadamente, eu não sei, mas tenho a sensação que isto se refere ao Hospital São José e anexos só. Portanto, eles não contabilizam os outros hospitais privados que já falei. E 79% dos óbitos neste ano é fora dos hospitais. Fora do Hospital São José e anexos. Portanto, as pessoas... Até porque, havendo não tanto médicos, só 59 no hospital, não servia toda a população nem pensar. Portanto, a medicina nesta época não era... Os hospitais públicos não serviam à população, mas isso nós já sabemos, é lógico. É lógico, mas tem que se demonstrar. Lá está, não é? Onde é que são os dados, não é? Então, os factos. Eu também. Pronto. Mas a doutora Patrícia sabe mais. Sabe. Pronto. Portanto, é lógico que a gente saiba, quer dizer, é óbvio, mas o óbvio também tem que ser demonstrado porque não está, não é? Até porque na década anterior, eu por acaso fui ver, para 1887, há 59 médicos no hospital e na década anterior há 55. Portanto, também não houve assim uma subida exponencial da população que começa a ir para o hospital público. Ou hospitais públicos começam a servir a população. Será mais isso, diremos assim. Portanto, mantém-se, nesta época, hospitais públicos que servem minimamente uma população, enfim, e sobretudo uma medicina privada, quer nos hospitais privados, quer nos consultórios, onde se podia fazer as intervenções, porque também se faziam intervenções nos consultórios, não é? Pronto. Depois, ele já viu, mas gosto de ver, ainda tenho que ver mais sobre isso. Depois, também, através dos licenciamentos e das listas do Diário do Governo,
este é das listas do Diário do Governo, procurei onde é que eles viviam. Onde é que eles viviam? Por freguesia. Não é? E estas são as freguesias da época retiradas do Roteiro das Ruas do Queiroz Veloso, que é assim, um livro que vem rua por rua e depois diz as freguesias. Portanto, é as freguesias da época, que vão mudando. E o que se nota aqui é que dá uma grande confusão para quem quer descobrir, por exemplo, os registros as certidões de óbito, exatamente. Perguntar Tem que ir ao Queiroz Veloso e não conseguem tem que ir ao Queiroz Veloso. E muitas vezes temos que facilitar tem que ir aos roteiros das ruas do Queiroz Veloso para ver, porque ele efetivamente diz o nome da rua e diz até o número tal de porta de polícia é da freguesia tal. Pronto, é o roteiro de ruas, não é? E está bem, muito bem feito. Na zona oriental, de médicos, praticamente ninguém. Portanto, eu não sei se vem bem. Eu tentei fazer da zona oriental para a ocidental. Portanto, isto é mais ou menos a zona oriental. Aqui nos Anjos há 5. Os Anjos é a zona mais... Anjos do Hospital São José, Estefânia... Não é? E também é curioso porque era uma das grandes vias principais, que era a Avenida Rainha Dona Amélia. Não? Exato, mas não, eles moram principalmente, ou pelo menos dão como morada o Chiado, no Chiado, portanto há Santa Justa e São José. São José chega à Avenida da Liberdade, até cá acima, portanto isso tudo é que no fundo voltou a ser hoje em dia outra vez, não é? Com esta nova remodelação de 2014. São José também há muitos que moram na Avenida da Liberdade, não é que seja... fosse uma zona de residência má. Há muitos que moram na zona. Mas, sobretudo, no Chiado, não é? Portanto, estamos a falar Encarnação, Mártires, Sacramento, Santa Catarina, é por aí. E depois temos muitos Santa Isabel, na Lapa, Santos, Alcântara e Belém. Pronto. Há dois grandes núcleos onde eles moram. Pelo menos dão essas residências onde eles são coletados, onde eles são recenseados eleitoralmente. É por aí que moram. Então, a zona oriental, praticamente ninguém. Há assim 1 ou 2, mas que já lá moravam há muitos anos. Pronto. Estes que estão aqui na zona oriental saiu que já são médicos ou médicos cirurgiões, já é um bocadinho idosos, portanto continuam a morar na sua casa, não tem nada a ver com esta realidade de 87. Eles mudaram de casa. É uma zona mais operária também. É uma zona mais operária. Pronto. À volta do castelo, então, ninguém. Acabou. O que faz com que, se estamos a falar de uma medicina que vai a casa, de uns médicos ou médicos cirurgiões que vão a casa, portanto, nesta zona ninguém ia a casa, não é na zona oriental. Portanto, eles não iam atravessar a cidade porque esta zona, efetivamente, não era desfavorecida em relação a conseguir pagar os médicos. Também já sabíamos, mas eventualmente esta é mais uma chega para corroborar esta ideia. Quer dizer, nós já sabemos, mas corroboramos. Os farmacêuticos vai mais ou menos a mesma coisa, não é? Também, os mesmos 2 núcleos, o Chiado e depois aqui Santa Isabel, a Lapa, pronto. É mais ou menos, enfim, calcado. As parteiras, pelo contrário, é muito curioso porque há aqui à volta do Socorro e da Pena bastantes, mas isso é por causa da Estefânia, do Hospital da Estefânia, não é? Há aqui estas são Pena, Socorro, Santa Justa e São José. Pela contiguidade, não é? Exatamente, aqui deve ser por causa do hospital da Estefânia, que era um hospital de mulheres e crianças. Perdão, para o Hospital de Mulheres e Crianças, portanto, estas são as parteiras diplomadas. Pronto, que eram as 99, as tais 90 e tantas parteiras. E depois, logicamente, lá voltamos, Santa Isabel, lá para poucas, mas há em Santos, e na Encarnação, portanto, que é o Chiado. A Encarnação é o Chiado, que é... Em frente ao Loreto? Sim, é a Encarnação, a Encarnação apanha, nesta época, a atual Rua da Misericórdia, ainda aquela zona do bairro, metade do bairro Alto, Belas Artes, pronto, aquilo apanha ali. Portanto, era uma zona de muito movimento por causa também da proximidade com o Porto, não é? Ali, exatamente. E, portanto, elas viviam, pelo menos davam os nomes. Os nossos famosos 9 dentistas. Pois, há um no Socorro, não sei, mas pronto, lá estamos nós outra vez na Conceição, nos Mártires, no Sacramento, e depois São Mamede e Alcântara. Pronto, é isto. Estes são os 9 dentistas que havia em Portugal.
em Lisboa. Depois, portanto, o que eu acho, sobretudo disto, eu não sei se já estou a passar, bom, é que neste momento o que eu estou a tentar fazer é descobrir não só quem era esta gente, não é? Individualmente, descobrir as linhas que os ligavam, e o que eu estou a ver é que o que os ligava era o curso. Pouca coisa mais os ligava. E, portanto, não há, digamos, uma estratégia de classe social, há sim uma estratégia profissional, de ascensão profissional, o que é, acho que é uma coisa diferente. Não é? E a estratégia profissional é uma união contra Coimbra. Eles juntam-se ao Porto, as duas escolas médicas, contra Coimbra. Porquê? Porque até 1866 os médicos de Coimbra, portanto, que eram os únicos que podiam ser intitulados médicos, tinham primazia nas entradas do funcionalismo público. Também E chamado, não só nos hospitais, que já vimos que não eram grandes, mas sobretudo a nível de médicos de partido. O médico de partido era, cada concelho tinha um médico, pronto. E tinham primazia, porque eram os que estudavam medicina. Enquanto das escolas médicas eles só estudavam cirurgia. Pronto, isto era a lei. A partir de 1966, essa dualidade desaparece, ainda fica um resquício dizendo, mas uma coisa virtual, e portanto eles, que é uma grande conquista dos médicos cirurgiões, e a partir daí, digamos, há sempre uma estratégia comum de profissão e não de classe social. Portanto, a ideia que eu agora tenho é fazer essa estratégia comum em Lisboa, dos médicos de Lisboa. Porquê? Porque eles são de Lisboa, eles estudam em Lisboa, eles trabalham em Lisboa. Não vão sair da cidade porque é a sua cidade. Os que saem da cidade são praticamente quase todos aqueles alunos que vieram de fora, estudaram cá e depois vão para outros sítios. Normalmente até vão para as suas terras, ou para os seus concelhos, enfim, ou vão para militares ou para a armada. Mas a maioria deles são de Lisboa, estudam em Lisboa e, logicamente, ficam na sua cidade, em Lisboa. E isto acentua-se já em 87. Muito. Pronto. Isto é mais ou menos o que eu vinha a falar. Não sei se isto no YouTube será excelente, não faço ideia, mas pronto. É um bom instrumento de trabalho, não é? Para quem quiser.